Olá pessoal, estamos aqui começando a nossa segunda noite de aulão Enem. Eu sou a Bruna, professora de matemática. Eu sou Alexandre Rosa, professor de geografia, e hoje então a gente vai dar continuidade ao nosso projeto, ao nosso aulão Anglo Enem. Queria agradecer todo mundo que está aqui conectado com a gente, que esteve conectado na sexta-feira passada, que realizou a prova do domingo passado e que vai realizar a prova daqui a pouquinho de novo. Galera tá entrando aí, a gente está acompanhando enquanto todo mundo se conecta e já vamos lembrar que temos que nos conectar nas redes do Anglo. Mas por que, Bruna, que é tão importante? Porque nas redes do Anglo a gente tem muito conteúdo. E esse conteúdo está todo disponível para qualquer um aluno do Rio Grande do Sul ou mesmo do Brasil, não é mesmo? Lá vocês vão encontrar um monte de coisa massa, vocês vão ver as pessoas que já passaram pelo Anglo, quem são os profs e as profs que compõem a nossa equipe, que é super massa. Vocês vão ver conteúdos, vão ter materiais para poder acompanhar como é que funciona o Enem. Vai ter resolução de questão também, né? Vai ter resolução de questão, tanto também das questões do último Enem agora, desse que tu fez domingo passado, né? Então vai estar tudo lá nas nossas redes sociais. E eu queria lembrar para vocês, né, para último momento, esse projeto muito legal que a gente fez com a Secretaria de Educação do Estado, que estão disponíveis aí os vídeos para vocês. E de antemão eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu e que doou os valores ali pelo Pix. Lembrando, o Aulão Anglo Enem é um evento sem fins lucrativos. A gente sempre solicitou aos participantes a entrega de 1 quilo de alimento e a gente arrecadou nessas 7 edições do aulão mais de 10 toneladas de alimentos que foram doadas para instituições carentes. Então, a gente precisou, por conta da pandemia, que fosse uma doação em dinheiro via Pix e todos esses valores vão ser disponibilizados para essas instituições e nas nossas redes sociais vocês vão ter os comprovantes aí desses encaminhamentos. Bah, que massa! E bom, gente, na noite de hoje o que a gente vai ter? A gente vai ter a abertura falando do mapa do SISU com o Alexandre Rosa. E depois, natureza, biologia com a professora Cássia e o professor Igor. Depois a gente vai entrar na parte de matemática com o professor Arthur. E logo em seguida, natureza com biologia e física com o meu querido professor André Fosi e o De Maria. E depois a gente segue na matemática comigo, professora Bruna. E logo em seguida fechamos essa noite com natureza, química com o professor Diego Bigler e com o professor Leandro. Então, vamos dar-lhe, né? Estamos aqui para isso. Começa então, Alexandre Rosa, falando do mapa do SISU. Oi, gente! Hoje eu tô aqui para dar uma dica sobre a habilidade 8 da competência 3 do Enem, que é sobre ecologia, mais especificamente sobre lixo. Para essa habilidade é interessante que vocês conheçam os 3 R's da sustentabilidade, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir se refere à redução do consumo, repensando a real necessidade de adquirir as coisas e evitando sempre que possível o uso de descartáveis, como quando a gente leva aquela sacola retornável no super e deixa de consumir sacolas plásticas. Reutilizar é usar novamente o produto, para a mesma função ou para uma função diferente, como quando aquela garrafa de vidro que veio com suco se torna uma garrafa de água. Já reciclar é possibilitar que esse produto seja transformado através de transformações químicas ou físicas em matéria-prima novamente, que é o que acontece com as latas de alumínio caso sejam descartadas corretamente. Bom, gente, era isso. Bons estudos e bom Enem! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente já está no meio do Enem, a gente já realizou as provas do primeiro dia e a gente vai em seguida para as provas do segundo dia. E aí entra aquela discussão, né, que talvez tu tenha tido lá no primeiro dia ou agora, né, no final do segundo dia, depois de amanhã, quando tu tiver terminado a prova, que é: cadê a minha nota do Enem? E às vezes a gente fica ansioso pela nota do Enem. E a gente tem que lembrar que a nota do Enem, na verdade, são 5 notas, elas estão divididas aí, não é mesmo? Tu tem a nota de ciências humanas, tu tem a nota de linguagens, a nota de redação, a nota da natureza e a nota de matemática. E com isso, a gente tem aqui um exemplo de uma aluna nossa, uma ex-aluna nossa aqui do Anglo, que teve essas notas quando realizou o Enem. Mais de 800 pontos em Ciências Humanas, 750 em Natureza, Linguagem 641, Matemática 884 e excelentes 960 em Redação. E agora tu tem a tua nota que provavelmente com o sistema da TRI
é completamente diferente de qualquer outra nota, de qualquer outro dos 6 milhões de candidatos que fizeram a mesma prova que tu. E aí, tu vai usar essa nota no SISU. O que é o SISU? É um sistema informatizado do governo, do Ministério da Educação, onde as universidades disponibilizam as vagas. Quantas vagas tem no SISU? A gente já viu isso, são 129 instituições e mais de 239 mil vagas que tu pode acessar com a nota do Enem. Agora tem que tomar cuidado. Algumas universidades, elas dão pesos diferentes para as diferentes áreas do Enem. Como a gente viu, a Alice, a nossa ex-aluna, ela tinha ali um boletim que tinham as notas em cada uma das 5 provas, natureza, humanas, redação, linguagens e matemática. E agora ela vai ter que descobrir se a vaga que ela pretende, a universidade que está oferecendo aquela vaga, deu algum peso diferenciado para alguma daquelas áreas ou ainda se exige uma nota mínima, porque ela já tem uma nota do Enem e tendo essa nota do Enem, ela consegue então jogar nesse sistema que é o SISU. Como que ela descobre isso? Todas as universidades, elas têm um termo de adesão, que é a universidade aderindo ao SISU. E é nesse termo de adesão que a universidade diz, curso por curso, o que ela vai cobrar e de que maneira ela vai dar pesos para as diferentes áreas. Aqui a gente tem um exemplo da medicina da URGS e a medicina da Fundação, que são universidades aqui da capital gaúcha. O que a gente tem? Pesos diferentes. Talvez a nota da Alice na URGS, por conta dos pesos, fosse uma nota menor do que na Fundação, que tem os mesmos pesos para todas as áreas. Bom, aqui também a gente tem para engenharia civil e tem ali no termo de adesão da URGS, por exemplo, de qualquer universidade, todos os pesos e todas as regras para o uso da nota do Enem para acessar a vaga na universidade. Bom, o aluno vai então, no primeiro passo, acessar o site do SISU, depois ele vai se inscrever ali, não é mesmo? Colocar os seus dados, não é mesmo? Que estão ali no seu cartão do Enem, CPF, enfim. Vai observar a nota de corte para aquele curso que ele quer naquela universidade, porque enquanto está aberto o espaço de inscrição no SISU, as pessoas vão se inscrevendo e vai tendo um verdadeiro leilão ali. Quem tem as notas mais altas vai ocupando as vagas. Depois ele pode ver que aquela nota que ele obteve naquela universidade, naquele curso, ainda não está boa e ele está ficando fora da primeira chamada. O que ele faz? Ele pode optar ali dentro do prazo que está ainda de inscrição para mudar de curso ou ainda de universidade. E aí vai sair ali o resultado. Fechou o tempo de inscrição, sai o listão. Se tu tá na primeira chamada, que bom, tu tá aprovado naquela vaga, naquela universidade. Se não, tu pode ter uma segunda opção de curso ou ainda estar em outras chamadas. A gente tem que lembrar que o Enem, o SISU dos últimos anos, chegou em algumas universidades a atingir a 8ª, a 9ª chamada, ok? Bom, pessoal, mas que prova é essa do segundo dia? Os professores do ângulo fizeram uma análise também dos conteúdos e das formas mais cobradas nos últimos Enem. E o que mais apareceu em biologia? Humanidade e ambiente com 18%, citologia com quase 12% e histologia e fisiologia com também quase 12%. Já na física, mecânica com quase 30% e eletricidade e energia com 25%. Química geral 25%, físico-química quase 25%. E por último, a matemática, basicamente geometria com 25%, aritmética 13%, escala, razão e proporção 13% também. De novo, a gente nunca pode esquecer, vocês já fizeram a prova do primeiro dia, estão indo para as provas do segundo dia e a tua nota vai depender do teu conhecimento, que com certeza tu tem, do teu momento na prova, então fica tranquilo, vai que vai dar tudo certo e de saber fazer a prova. Um bom Enem para todo mundo!
Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a melhor estratégia para enfrentar a prova de matemática do Enem. Mais especificamente, a gente vai tentar entender o que torna uma questão mais difícil do que a outra e como a análise dessa dificuldade aí, ela pode afetar o teu tempo de prova. Começa procurando pelas questões mais fáceis da prova. Geralmente, essas questões, elas fazem perguntas diretas. Elas são de situações, problemas muito simples, elas querem saber alguma coisa pontual. Geralmente, essas questões são associadas com análise de gráfico, então essa é uma boa dica. Procurar por gráficos e ver se a pergunta que está sendo feita é uma pergunta simples. Crescendo um pouquinho de dificuldade, a gente vai ter a resolução de situações problema, onde uma dificuldade já mais intermediária, quando tu tem que analisar uma compra, tu tem que decidir qual situação é melhor, qual é pior, essas questões geralmente são um pouquinho mais complicadas. E a gente chega num ápice de dificuldade quando a gente vai se deparar com situações, problema muito complicadas, situações que tu já olha de cara e vê que isso não vai ser fácil de fazer, quando tem técnicas matemáticas já por si só mais avançadas, certo? Esse tipo de questão a gente tem que deixar lá para o final, para o último esforço antes de entregar a grade de resposta. Então é muito importante que tu mantenha um ritmo na hora de resolver questões, que tu tenha sempre um passo constante. Se for o caso, pula uma questão, não tem problema, pula outra, não tem problema, tu vai encontrar uma questão mais fácil pela frente e aí vai conseguir resolver. Aí na segunda leitura, tu vai dar uma analisada naquelas questões de dificuldade média e tudo isso vai ajudar a formar uma pontuação muito significativa para que tu consiga aí uma nota muito boa e entrar na universidade no ano que vem, que é o teu objetivo. E o coronavírus, hein? Pois é, o mundo ano passado, esse ano, né, tá fortemente impactado por essa pandemia. E o pior é que eu acho que não para por aí. Pois é, as autoridades elas já estão dizendo que não é uma questão de se vai ter uma nova pandemia. A questão é, vai ter, só não se sabe onde e quando ela vai surgir. E diz que tem uma possibilidade dela vir do Brasil, né, por causa do grande desmatamento das nossas florestas. E tá aí o nosso assunto da aula de hoje, florestas. Eu sou o professor Igor. Eu sou a professora Cássia. O Brasil é o país mais biodiverso do mundo, né? A gente abriga cerca de 30% das florestas tropicais. E assim, a gente mal conhece as espécies que a gente tem aqui, né? Quem dirá os patógenos que eles podem hospedar. Então, se a gente for analisar, né, por que eu estou falando isso? Nos últimos 50 anos, cerca de 75% das novas doenças que surgiram tiveram como origem animais. E com certeza isso está relacionado com o nosso maior contato com as espécies de animais, né? Por exemplo, uma mutação que acontece num vírus de morcego, que confere a ele a possibilidade de também infectar humanos, ela vai ser mais facilmente selecionada caso a gente tenha mais contato com o morcego. E o desmatamento, ele é um principal fator que contribui para a perda de biodiversidade. A gente sabe que quanto maior a biodiversidade, menos doenças a gente tem. E uma das principais causas da perda de biodiversidade é o desmatamento, com a pressão do agronegócio, com as questões de mineração, e aí a gente vai ficando com clarões de mata, com fragmentos de mata, e isso a gente está observando não vem de agora. Já há uns 4 anos, a gente está notando um aumento do desmatamento na floresta amazônica e no Brasil como um todo. Só no ano passado houve um aumento de 9,5% desse desmatamento, né? E a gente pode ver que já a história antiga de desmatamento aqui no Brasil, na década de 70, numa tentativa de integração da floresta amazônica com o restante do Brasil, a gente verificou que na construção dessa estrada, da Transamazônica, a gente vê claramente na imagem os fragmentos de mata, os clarões, as pequenas vilas que foram criadas, e isso aumentou bastante as doenças que a gente já estava controlando até então, como malária e dengue. Hoje em dia a gente chega num dado, inclusive, que aponta para cada 1 quilômetro quadrado de área desmatada, a gente tem 27 novos casos de malária.
E é aquele negócio, né? Pensar que uma floresta não é só um conjunto de árvores. Tem diversos outros seres vivos, né? Dentre eles muitos animais. E que esses seres vivos, eles podem estar portando diversos patógenos, né? Então, todos esses impactos, essa pressão sobre o habitat, o que ela faz? Ela empurra, né, esses seres vivos impactados com a destruição do habitat para contato, né, com seres humanos, né? Facilitando, então, a disseminação de doença. Além disso, ela também prejudica o equilíbrio ambiental, o controle biológico, que é essencial para que as populações se mantenham em equilíbrio. E isso pode fazer, muitas vezes, com que algumas espécies se beneficiem, né? Como a gente viu ali nas imagens como a gente viu nas imagens apresentadas, todos estes animais, eles apresentam patógenos. E alguns apresentam mais patógenos do que outros. Geralmente são espécies mais resistentes, porque vírus, bactérias, eles querem continuar existindo. Então eles vão procurar aquelas espécies mais resistentes, justamente porque não vão ser as primeiras a caírem fora quando tiver algum tipo de desequilíbrio. E essas espécies mais resistentes, elas vão aproveitar o desaparecimento das outras espécies e vão acabar ocupando esses espaços, vão acabar se multiplicando e aí a gente entra em maior contato com elas. O que tu está vendo nesse prato, Cássia? Um pangolim? Pois é, a certa resposta. A gente tem um pangolim. E por que a gente está trazendo o pangolim aqui nas imagens? Porque uma das hipóteses para essa pandemia do novo coronavírus, a gente tem uma das ideias possíveis, é que o pangolim ele teria sido contaminado numa quebra de barreira com um tipo de coronavírus do morcego. Então, o morcego com vários tipos de coronavírus, teria entrado em contato com um pangolim e o pangolim, a partir dos tipos de alimentação que a gente encontra na China, por exemplo, teria entrado em contato com seres humanos. E essa hipótese faz sentido, né? Até porque o pangolim é o mamífero mais traficado do mundo, né? O tráfico é outra coisa que faz bastante pressão sobre as espécies, além da perda e fragmentação de habitat. E o pangolim é muito consumido também na alimentação em diversas culturas. Mas quando a gente fala de todos esses impactos, é muito triste a gente pensar que o Brasil, né, o país da biodiversidade, está passando por isso. Pois é, a gente observa que quando tem algum evento internacional, o Brasil sempre faz questão de colocar nos seus mascotes o registro da biodiversidade, o valor da biodiversidade brasileira. Mas será que a gente está cuidando bem dela? Pois é, a gente não precisa nem muito longe para ver isso, né? Aqui na Zona Sul a gente tem o Parque Natural do Morro do Osso, não sei se vocês conhecem, e o crescimento urbano está fazendo uma pressão absurda na região, que está fazendo com que muitas vezes os animais, né, que não tendo para onde ir, acabem parando na casa das pessoas, né? Eu já morei lá e direto me ligavam, assim, falando que um gambá invadiu a casa, uma jararaca, né, um escorpião, então as pessoas tendo altos pitis, porque os animais estavam invadindo a casa delas, né? E se a gente observar, a gente tem pouca Mata Atlântica daquela Mata Atlântica original, só que a gente ainda tem que descontar o chamado efeito de borda, porque não é só ter fragmentos de Mata Atlântica. Nesses fragmentos de Mata Atlântica, a gente encontra o efeito de borda. O efeito de borda, ele faz com que a gente tenha mais luminosidade, a gente tem um aumento da temperatura, a gente vai observar uma entrada maior de ventos quentes, ou seja, a gente vai diminuir a umidade e aquelas espécies que estavam bem adaptadas no centro da Mata Atlântica, agora elas já começam a passar um pouco mais de perrengue. Pois é, então como é que é esse efeito de borda, né? Os impactos, eles chegam pela borda, então a borda geralmente é a região mais impactada, de forma que quanto maior a distância do centro até a borda, maior a área conservada naquele fragmento, né? Entenderam a ideia, né? O centro do fragmento é a região que tem maior área conservada. Então é aquele negócio, se eu comparar dois fragmentos, mesmo que eles tenham a mesma área que um fragmento contínuo, tá? Nesses dois fragmentos o efeito de borda é muito maior. E o fragmento contínuo, então, por ter um efeito de borda menor, vai ter uma área conservada muito maior. Então, nesse caso, 1 mais 1 não é 2, né? Exatamente, é muito maior. E qual desses fragmentos o efeito de borda é menor, hein? O que vocês acham? Então, quem pensou esse, eu senti a resposta aí, né? Quem pensou esse acertou, porque a gente pode observar que nesse fragmento tem muito menos borda, né?
E tu viu que o parque do Morro Doce ele é muito parecido com aquele primeiro ali, né? Muito parecido, exatamente. Bom. E os corredores ecológicos, eles são formas de minimizar um pouquinho estes fragmentos e os efeitos de borda, porque os corredores ecológicos, eles vão permitir a passagem de animais de um fragmento para outro, permitindo, além de uma busca por alimentação, busca por parceiros, uma maior harmonia entre os dois ambientes. Muitas vezes matas ciliares servem de corredores ecológicos, Exatamente. né? Por isso a importância da preservação. Outra importância das florestas é a participação no regime hídrico, né? Como vocês devem saber, a Amazônia tem uma grande evapotranspiração, inclusive uma árvore consegue transpirar cerca de 1000 litros por dia, né? Uma coisa absurda. E aí ela forma aqueles rios aéreos, né? Que são arrastados pelas massas de ar e influenciam, são fundamentais, né? Para o regime de chuvas em vários lugares do continente. Inclusive esse ano, vocês devem ter acompanhado, a gente passou pela questão do fogo no Pantanal, né? E esses incêndios, né, eles foram intensificados por uma seca muito forte lá. E essa seca, ela tem influência do desmatamento da floresta, uma vez que o desmatamento da floresta amazônica influencia na umidade que gera chuvas para a região centro-oeste, né? Bom, e também tem a questão dos mananciais, né, que abastecem a população. Não sei se vocês acompanharam, há pouco tempo teve falta de água em São Paulo e eles foram ver qual era a relação, o que estava causando aquilo. Era o desmatamento da Amazônia, porque influencia no regime de chuvas do sul e sudeste. Bom, o impacto que a gente está gerando no planeta é tão grande que alguns cientistas dizem que a gente está vivendo o antropoceno. Que o antropoceno seria o período geológico, né? Que é marcado por toda essa nossa influência, todo esse nosso impacto em toda a diversidade de vida que existe, né? Então a gente já se tornou uma potência geológica, né, com aquecimento global, com desmatamento e tal, e estamos causando a 6ª maior extinção de espécies da história. E aquele negócio, né? E depois que acaba, né? Depois que acaba, o que a gente vai fazer depois que acaba? Deixa acabar a floresta, depois a gente pensa, né? Depois que acaba, não adianta entrar em desespero, né? Vamos tentar, vamos subsidiar, vamos tentar reflorestar, vamos fazer... A gente tem que pensar no problema enquanto ele está acontecendo. Pois é, e uma das coisas que a gente observa que tem tido um certo sucesso são os sistemas agroflorestais. Eu conheço um agrofloresteiro que ele foi plantar árvore em Madagascar. Então ele costuma dizer, a gente não precisa chegar para os índios para dizer para eles fazerem uma dança da chuva, basta plantar árvore. E a gente está observando que a perda de hábitat gera uma perda de biodiversidade e a perda de biodiversidade é sinônimo de mais doenças. Então toda essa devastação que a gente observa nas florestas, no setor da agricultura, no setor da pecuária, a gente pode substituir por sistemas agroflorestais, é uma das ideias, é um sistema que respeita muito mais o solo, respeita muito mais a relação entre as plantas existentes naquele lugar. A gente pode observar a partir dos sistemas agroflorestais que os extratos das plantas, eles dão conta de preservar mais a umidade, preservar mais a relação com o solo e fica o alerta, né? A Covid-19, ela nos deu uma amostra do que uma devastação do ambiente pode causar. Então, a gente investir em novas formas de observar os sistemas, como eles funcionam na essência, é muito importante. E a partir dos sistemas agroflorestais, a gente pode obter uma enormidade de cultivares e respeitando e preservando, inclusive, o regime de chuvas. Não, e mais do que nunca a gente pensa em desenvolvimento sustentável, né? Porque não há desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social e a conservação do ambiente, né? Então a ciência está avisando há muito tempo que a gente precisa tornar nossa agropecuária mais sustentável e zerar o desmatamento. Então tá, né, galera? Acho que agora só nos resta dar uma boa prova para essa galera bonita que está nos vendo e vão com tudo, certamente vocês vão atingir os objetivos de vocês. Boa prova, gente! Olá, pessoal! Vocês já viram que todo professor de física adora fazer aproximação, desprezar atrito, desprezar a resistência do ar. Já perceberam isso? Pois é.
A questão é que na escola a gente vai construindo conceitos que vão nos auxiliar para resolver problemas reais. Só que, como é muito difícil de fazer isso, o que a gente tenta? Aproximar da realidade. Vamos pensar nessa questão, nesse item 65 do Enem de 2015 que foi apresentado. Nele, estávamos falando sobre garrafa térmica. Todo mundo aqui no Rio Grande do Sul conhece garrafa térmica. Agora, por dentro, todo mundo conhece? Uma garrafa térmica, pessoal, ela tem a seguinte função. Ela tem a função de diminuir o fluxo de calor entre o que está dentro e o que está fora. Para isso, nós temos na sua construção paredes duplas, onde a gente faz alto vácuo e diminui o fluxo de calor por condução. Nós temos paredes espelhadas e a gente diminui o fluxo de calor por irradiação. E a gente tem ainda uma tampa que faz diminuir o fluxo de calor por convecção. Só que, apesar de toda essa construção magnífica, nós não conseguimos isolar 100% do fluxo de calor. Então, o que a gente vai fazer, gente? Recorrer àquela aproximação do teu prof de física lá do colégio. De que maneira? Nós vamos construir um modelo. Nós vamos pensar que o nosso sistema ele é termicamente isolado. A gente vai dizer que ocorre fluxo de calor apenas entre a massa de água quente e a massa de água fria que está dentro da garrafa. E então nós vamos calcular a temperatura final de equilíbrio e vamos encontrar quanto? 30 graus Celsius. Ou seja, em um sistema ideal, capacidade térmica desprezível, sem troca de calor com o meio, a gente encontra 30 graus Celsius. Só que no experimento, nós encontramos 16 graus Celsius. Gente, o que isso significa? Isso significa que quando a gente faz o nosso experimento e encontra em torno de metade daquele que seria na aproximação, nós podemos dar um selo, então, para a nossa garrafa de qualidade. 50%, um selo de eficiência muito legal, ok? Um bom estudo para vocês e não esqueçam, os conteúdos da escola, eles precisam ser utilizados para resolver problemas. É a grande sacada dos itens do Enem. Até mais. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Arthur, de Matemática, e na aula de hoje, antevéspera do Enem de Matemática, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre geometria, que é uma das grandes áreas da matemática muito importante para essa prova. Bom, o conhecimento geométrico faz parte da competência 2 do Enem e aborda uma série de habilidades importantes. Bom, nós temos a habilidade 6, que trata sobre a interpretação de objetos no espaço tridimensional e a sua representação no espaço bidimensional. Isso é uma coisa muito importante, dado que os objetos da vida real são 3D e na sua representação vai ter 2 dimensões, né? A habilidade 7, que trata da identificação de características de figuras espaciais e planas. Temos também a habilidade 8, que trata de resolver situação-problema que envolve conhecimentos geométricos de espaço e forma. E temos também a habilidade 9, que trata sobre utilizar conhecimentos geométricos para argumentação e solução de problemas. Claro, aqui a gente está vendo aquilo que é mais amplo na geometria. O que a aula de hoje vai tratar especificamente? Bom, de algo muito importante, que é a visualização espacial. A visualização espacial compreende um tipo de questão no Enem que muitas vezes provoca um pouco de confusão ou mesmo de alguém achar que é muito simples, do tipo, é só visualizar, é só interpretar. Bom, na verdade, existe uma grande bagagem matemática que a pessoa tem que ter para fazer essa correta visualização espacial. E hoje nós vamos falar sobre 4 tipos de tópicos importantes que a visualização espacial pode abordar. Primeiro desses tópicos, secções, ou também chamados de cortes, que é interceptar um sólido por um plano. Vamos falar depois de planificação. A planificação trata da ideia de desmontar um sólido e colocar ele na forma 2D, com as suas faces planificadas. Temos também a projeção ortogonal. A projeção ortogonal e a
o último assunto vista, são assuntos um pouquinho parecidos, mas a gente vai criar a diferença entre eles, entender que tipo de item do Enem que aborda um e que tipo de item do Enem que aborda outro. A ideia é falar sobre um pouquinho da teoria de cada um desses 4 tópicos e um item exemplificativo de Enems que já ocorreram para cada um deles. Vamos adiante, então? Vamos lá. Primeiro assunto, secções. Secção é interceptar um sólido por um plano. Eu trago aqui um exemplo muito simples, que é pegar um cubo e interceptar por um plano. Ora, uma das possibilidades de interceptação é de forma que a secção dê um quadrado. Inclusive, uma das coisas importantes nas perguntas de secções é isso, é entender o tipo de formato que vai ter a secção. Nesse caso é um quadrado. Mas a pergunta é, será que precisa ser um quadrado ou pode ser algum outro tipo de figura dependendo da forma como foi feito o corte? Por exemplo, se tu fizer a interceptação por um plano paralelo, ou melhor, por um plano inclinado, pode surgir um hexágono, por exemplo. Então, entender o sentido do corte e os pontos pelos quais ele é feito é algo muito importante. Outra coisa importante também são em questões que vão abordar um corte e que vai retirar algo e permanecer outra parte. Isso é bem importante. E finalmente lembrar que na geometria espacial, 3 pontos determinam um único plano. Tá? Tudo isso pode ser abordado, talvez não em todas as questões sobre cortes, mas individualmente cada questão pode olhar para alguma coisinha dessas em particular. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo? Bom, no Enem de 2011 tínhamos uma questão que apresentava um cubo de madeira que sofreria 4 cortes até virar uma pirâmide. E a questão vai querer que a gente compare os sólidos que são retirados. Será que eles são todos iguais? Será que tem alguns iguais e alguns diferentes? Bom, a questão explica, vocês podem fazer a leitura com calma em outro momento, que os 4 cortes partem do ponto central da face superior, que é o ponto O, e vão em direção às arestas, em ordem, e a questão descreve essa ordem, isso é bem importante. O primeiro corte vai na direção da aresta AD, de forma que o sólido retirado é um prisma triangular. O segundo corte é feito em direção à aresta BC, de modo que o sólido retirado também é um prisma triangular, porque existe uma simetria nesses cortes. Logo, com certeza, 2 sólidos já são iguais. Bom, agora, pensa no momento intermediário. Essa figura que eu coloquei aí, o Enem não deu. Claro, isso aí já faz parte da interpretação do estudante após os 2 primeiros cortes. Nesse momento, tu vai fazer mais 2 cortes, um na direção de AB e outro na direção de CD. É claro que aqui está tudo coloridinho, bonitinho, e na hora da prova tu vai ter que fazer isso com aquela caneta preta única, né? Mas a capacidade de desenho e fazer um bom esboço faz toda a diferença, né, gente? Então, fazer esse desenho intermediário nos mostra o quê? Nos mostra que esses 2 sólidos de agora, o verde e o roxo, não são iguais ao azul e ao vermelho. Bom, a maneira de dizer isso é dizer que eles são iguais 2 a 2, porque o azul é igual ao vermelho e o roxo é igual ao verde. Tá? Então aqui o foco foi nos sólidos que foram retirados. Tá bem, gente? Vamos adiante? Vamos para o segundo tópico da aula? Bom, o segundo tópico vai tratar sobre planificação. A ideia de planificação é de desmontar um sólido, tornando ele plano. E aí tem 2 características muito importantes que a gente não pode esquecer quando for uma questão de planificação. Aliás, vamos ver rápidos exemplos, olha só. Eu não vou citar eles, mas esses são os mais clássicos. É importante entender que o Enem às vezes traz figuras um pouco diferentes, né? Algum sólido não tão convencional. Ou então, vai pegar um desses sólidos convencionais, mas, por exemplo, pintar alguma face ou fazer algum tipo de recorte diferente. Então, às vezes, tu pode pegar algo que é convencional, mas abordar de uma forma não tão convencional, tá? Mas 2 características importantes que acontecem na planificação são as seguintes. Primeiro, alguns vértices e algumas arestas na planificação aparecem de forma repetida. Por que isso acontece? Ora, porque se tu pega, por exemplo, um cubo e recorta ele ao longo de uma aresta e abre, aquela aresta, entre outras, ficará repetida na planificação. Isso é importante para fazer uma ideia de movimento de fechar e abrir, o sólido aberto e o sólido fechado. Também acontece que algumas faces que são adjacentes, ou seja, algumas faces que são vizinhas na forma fechada, quando tu planifica, elas deixam de ser vizinhas, mas tu tem que ter a capacidade de visualização que na forma fechada aquelas faces se encontram. Ou não se encontram, depende do que a questão vai perguntar, certo? Bom, um dos exemplos que eu trago para vocês aqui nessa nossa aula,
o exemplo de planificação vai trazer justamente algo sobre isso. É uma questão do Enem 2015 PPL, que apresenta o cubo, talvez uma das figuras espaciais mais clássicas, só que aqui tem um nome interessante, hexaedro regular. É como se fosse o nome científico do cubo. Hexa, 6, edro, face, 6 faces regular é um cubo. E esse item do Enem apresenta 5 possíveis planificações e quer saber qual delas está correta, de acordo com aquela particularidade de ter 2 faces paralelas na cor cinza, uma cinza claro e outra cinza escuro. Olha, pessoal, a gente precisa encontrar então uma planificação que represente isso, 2 faces que estão paralelas. Não basta que na planificação elas não se toquem. Deixa eu dar um exemplo. Na planificação 2, os cinzas não estão se tocando, mas tu tem que imaginar que ao fechar aquela figura que está aberta na 2, as cinzas vão se encontrar. Então, na verdade, a planificação 2 não serve, por exemplo. É claro que a 1 não serve, mas a 1 é mais evidente, né? Porque na própria planificação estão se tocando as faces. A 2 e a 5 são mais delicadas de perceber que na hora de fechar a figura, as faces se tocam. Bom, gente, a correta é a 3. A 3 tem 2 faces cinzas que, quando tu fecha a figura, ficam de forma paralela, que é exatamente o que nós temos na figura original. Tá bom? Então, muita atenção às questões de planificação e essa ideia do abrir e fechar o sólido. Beleza? Já foi 2. Vamos para o terceiro tópico da nossa aula. Vamos falar sobre projeção ortogonal. A ideia de projeção ortogonal é a ideia de projetar cada ponto de um objeto num plano, de forma ortogonal. Para quem não conhece, ortogonal é sinônimo de perpendicular, tá certo? É uma ideia mais ou menos assim. O objeto é 3D, mas a sombra é 2D. Tu pode interpretar como se fosse uma fonte luminosa projetando sombra num plano. E é muito importante entender que a questão tem que explicar qual é o plano. Será que é o plano do solo? Será que é o plano da parede? Isso vai ser importante de acordo com o enunciado, tá bom? Uma característica importante também é o fato de que na projeção ortogonal a gente perde a noção de profundidade, porque a imagem é 2D de um objeto que originalmente tem 3 dimensões, certo, pessoal? E agora, uma particularidade do Enem. Algumas questões recentes, já de algumas edições do Enem, têm abordado a ideia de pontos em movimento, ou seja, tem algum tipo de fenômeno e ao ser descrito esse fenômeno, o ponto vai estar em movimento e vai ser feita uma projeção ortogonal. É exatamente sobre essa última parte que eu vou tratar um item para vocês, que é esse aqui, um item do Enem 2014, bem interessante. Essas escadas caracóis e circulares são bem comuns em residências, né? E que ligam, então, 2 andares de uma casa, né? Bom, a questão explica, por exemplo, nessa questão, que os pontos estão sobre o corrimão e a pessoa vai colocar a mão no ponto A e ela não vai terminar a escada, tá? Ela vai até o ponto D. Como todo item que eu estou trazendo para vocês como exemplo, façam a leitura com calma, mas vejam que a questão explica que inicia no ponto A e vai até o ponto D. E a pergunta, vejam só, é a projeção ortogonal sobre o piso da casa, ou seja, sobre o plano que está lá no chão. Significa que a gente tem que imaginar essa figura vista de cima. Se tu vê de cima uma figura que é uma escada circular, sabe o que tu enxerga na verdade? Um círculo. Mas uma coisa importante é o fato de que os pontos A e E estão alinhados. O que significa isso? Vendo de cima a figura, imagina que tu está lá em cima da escada, está vendo ela de cima. Os pontos A e E são como se fossem o mesmo, vistos de cima. Já os pontos B, C e D vão formar, junto com o ponto A, um círculo. Agora imagina que a gente coloca, né? A gente é essa pessoa que está colocando a mão sobre o ponto A e vai circulando até o ponto D. Ora, pessoal, o que a gente enxerga então é esse arco de circunferência, que teria ali 270 graus, né? Então é isso que a gente enxerga visto de cima. Essa é a letra C. Vejam que tem alternativas que sugerem uma projeção correta, só que não para o plano do chão. Por exemplo, as alternativas D e E, elas sugerem possibilidades que seriam possíveis de serem analisadas, só que para o plano da parede, ou seja, se estivesse vendo a figura de frente. Tá? Vendo de frente poderia ser a alternativa D ou E. O que diferencia uma da outra é até onde vai essa visualização. Tá bom, pessoal? Bom, já falamos sobre alguns assuntos importantes, estamos indo agora para o 4º e último tópico e depois dicas finais. Bom,
O quarto tópico é sobre vistas. Vista pode se confundir com projeção ortogonal, mas o tipo de pergunta é diferente e não é exatamente o mesmo conceito, claro, né? Vista é a ideia de olhar um objeto a partir de um certo ponto de vista, e daí que vem o nome. E aí algumas nomenclaturas podem se mostrar interessantes. Por exemplo, tu pode falar da vista superior, significa a vista de cima. Tu pode também falar da vista lateral, aí a questão pode falar da vista lateral direita ou da vista lateral esquerda, pode ter algum tipo de nomenclatura assim. Também temos a vista frontal, que é a vista de frente. E temos também a vista inferior, ver de baixo. Enfim, a questão vai ter que explicar qual das vistas vai ser abordada ou se for mais de uma, por exemplo, né? Outra característica importante de vistas, aí é bem similar ao que nós observamos no caso de projeção ortogonal, que é o fato de que na vista a gente perde a noção de profundidade, porque a imagem da vista, aquilo que tu enxerga no desenho é 2D, enquanto o objeto tridimensional original, né, ele tem 3 dimensões. Certo, gente? Bom, vamos ver um exemplo sobre isso e perceber que o tipo de pergunta e mesmo as respostas, as imagens que a gente enxerga são diferentes da projeção ortogonal, então não é o mesmo tipo de pergunta, tá? Isso é bem importante. Bom, um exemplo sobre isso tivemos no Enem 2016. Vejam só, tinha ali os alunos de uma escola que usaram cadeiras como a da figura para uma aula ao ar livre. Ao final da aula, a professora pediu para fazer um desenho das cadeiras fechadas. E finalmente, vejam só qual é a pergunta. O esboço da vista lateral da cadeira fechada. O que significa isso? A cadeira foi fechada e tu vai ver ela de lado. Bom, gente, uma coisa muito importante é, quando a gente fecha a cadeira, aquele X deixa de existir. Esse é um ponto importante. Mas além disso, mesmo que fosse a cadeira aberta, qual é o ponto de vista que tu enxerga o X das pernas da cadeira? O ponto de vista seria o frontal, né? Vendo a cadeira de frente, como nós estamos vendo no objeto 3D, existe um X, mas de lado ele não existe, né? Sabe o que significa isso? Todas as alternativas que sugerem um X formado entre as pernas estão erradas. E isso enxerga de frente e não de lado. Portanto, já temos 3 alternativas erradas. Isso é muito bom, né? A partir do momento que tu eliminou 3 alternativas, está bem encaminhada já a coisa. Bom, entre as alternativas A e C, qual é a grande diferença? Gente, tem que ter muito cuidado com os detalhes. Existe uma barrinha horizontal que dá suporte às pernas da cadeira. Do contrário, a cadeira poderia abrir quando alguém se sentasse, né? Então existe uma barrinha na horizontal e que, olhando de lado, tu enxerga. Vejam que a alternativa C inclui a barrinha horizontal e a alternativa A não incluía, né? Então essa é a resposta correta. Tá bom, gente? O que essa aula procurou tratar com vocês? Sobre esse assunto muito importante que é a visualização espacial e que é aquela coisa que muita gente vai dizer: ah, tal questão era só enxergar, tal questão era só interpretar. Mas, na verdade, existe muito assunto por trás disso. Existe uma bagagem matemática, um repertório, podemos dizer assim, que envolve esses 4 tópicos e muito mais, né? Coisas que eu não falei hoje, mas que certamente tu pode bater o olho aí nessas poucas horas e poucos dias que você tem antes da prova, é estudar um pouco sobre os nomes das figuras geométricas, né? A nomenclatura é algo bem importante. E também, claro, saber reconhecer, a partir da nomenclatura, qual é a figura que está sendo estudada. Tá bom, pessoal? Bom, essa era a nossa aula, então, de matemática, tratando de visualização espacial. Desejo para vocês uma boa prova, um bom Enem, sucesso nas vidas de vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te dar umas dicas sobre a habilidade 28 da prova de Ciências da Natureza do Enem. Essa habilidade se refere à capacidade de associarmos as características adaptativas dos organismos com o ambiente em que eles vivem. O Brasil possui uma grande diversidade de solos e de climas que determinam o tipo de vegetação encontrado no ambiente, que por sua vez vai influenciar os animais que vivem nessa região. As regiões com o mesmo tipo de clima, de solo, de plantas e de animais são chamadas de biomas. O Brasil é dividido em 6 biomas: Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Amazônia e Caatinga. E eu vou te mostrar agora algumas adaptações dos organismos em alguns destes biomas.
No cerrado, encontramos uma vegetação rasteira, com muitas gramíneas, arbustos espaçados e árvores pequenas, de galhos retorcidos e casca grossa. O tamanho das árvores se deve a uma junção de fatores: o solo pobre em nutrientes e muito ácido, uma estação de seca bem definida e a ocorrência de queimadas, que podem ser naturais ou ocorrer pela ação do homem. Para se proteger das altas temperaturas do fogo, as árvores desenvolveram uma casca bem grossa para proteger algumas gemas laterais que brotam depois das queimadas. Muitas plantas também protegem seus brotos embaixo do solo, que acaba servindo como um isolante térmico. E falando sobre a parte subterrânea, é lá que se encontram raízes que podem chegar a 20 metros de comprimento, já que o lençol freático é muito profundo. Pensou que parou por aí? As plantas do cerrado contam ainda com um ciclo de vida muito curto, aproveitando a estação chuvosa para germinar, crescer, florescer e dar frutos. As sementes resistem ao período de seca e esperam pela próxima estação chuvosa para dar continuidade ao ciclo. Na Caatinga, é possível observar este mesmo fenômeno, porém o período de chuva é mais curto. A luta pela água na Caatinga é ainda maior. Para evitar a perda de água pela transpiração que acontece nas folhas, algumas plantas desenvolveram folhas pequenas, já outras resolveram esse problema deixando suas folhas caírem na estação seca. Uma outra estratégia, ainda mais radical, acontece com os cactos, que apresentam as folhas modificadas em espinhos. Podemos observar também que o caule apresenta tecidos capazes de armazenar água para enfrentar o longo período sem chuvas, além de ser verde, para fazer a fotossíntese. Um bom Enem para todos vocês e fiquem bem! E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor André Foz de Biologia. Professor Alexandre Maria, daí como é que estão? E hoje a gente vai falar para vocês de um tema muito importante, né? Eu sou professor de Biologia, o De Maria é professor de Física, e a gente vai falar de um composto químico que é o etanol, o álcool etílico, tá? Então a gente vai falar, tem muita coisa para falar, certo? Sobre o álcool etílico, coisas importantes, né? E a gente saiu agora aí, né, desse áudio que a gente passou para vocês, que é um tanto quanto tenso, né? E a nossa fala hoje, ela vai ser nesta linha de falar da questão do álcool, do que o álcool faz com o nosso corpo e também o que é implicativo, né, do álcool etílico, por exemplo, no trânsito, tá? Então a gente vai fazer esse bate-bola aqui, eu e meu querido amigo De Maria, tá? Aqui a gente já vê um gráfico, certo? Que de certa forma é um gráfico que acaba, né, dando alguma luz, né, de melhora, certo? Porque é um gráfico que fala, né, de estatísticas das pessoas que morrem, certo? Em acidentes de trânsito que envolvem o uso de bebidas alcoólicas, tá? E a gente vê uma progressiva diminuição, né, da quantidade de pessoas mortas, né, dessa tragédia, né?
Em boa parte porque realmente as políticas no nosso país, tá, que vão evitar que as pessoas possam consumir álcool e dirigir, né, depois do uso, ela aconteça e tem ocorrido com muito sucesso, né? Essa que é a verdade. Tá? Coincidência ou não, Fozi, a partir de 2014 é obrigatório os automóveis saírem de fábrica com ABS e airbag. E nota uma acentuada queda ali a partir de 2014. Não sei se a relação é direta com isso, mas fica, né, a dica. Sem dúvida nenhuma tem relação, né? Esses artigos de segurança, né? E essas campanhas, elas são um sucesso, né? E o Brasil passou a ser referência no mundo, né? Dentro dessa questão que envolve álcool e trânsito, tá? Falando especificamente, né, das propriedades do álcool etílico, do etanol, né? O álcool é um composto, né, muito volátil, extremamente volátil, né? Quando a gente consome, ele é absorvido em várias partes do corpo, tá? Várias partes do nosso tubo digestório, né? É absorvido na cavidade bucal, no esôfago, né? 20% aí é absorvido no estômago, mas a maior parte do álcool é realmente absorvido e passa para a corrente sanguínea no intestino delgado. 75% do álcool é absorvido nessa região do nosso tubo digestório, tá? A gente tem que lembrar que o álcool ele tem uma ação em várias partes do nosso corpo, mas ele age principalmente no sistema nervoso central. O sistema nervoso central é aquilo que coordena, que comanda, né, que responde a todas as ações e reações do nosso corpo, tá? A célula principal é o neurônio. O neurônio ele tem duas grandes partes, né? Uma é o corpo celular e a outra é a sua extensão, o axônio, tá? O corpo celular tem as terminações chamadas de dendritos, né? E o axônio tem aquela porção que vai até o final chamada de telodendro. No telodendro, a gente tem então a ação de substâncias que são chamadas neurotransmissores, tá? Os neurotransmissores eles ficam em vesículas e esses neurotransmissores eles são lançados num espaço que é chamado de espaço sináptico e ele vai entrar em contato com os dendritos de um outro neurônio. Esses neurotransmissores, eles são muito importantes, né, no sistema nervoso porque ele controla várias atividades. Por exemplo, existem pelo menos dois neurotransmissores, né? Um deles é o GABA, certo? Que tem uma função mais ligada à inibição, né, das nossas atividades, né? É mais do tranquilão, né? É mais para deixar a pessoa de boa, né? E o glutamato, por sua vez, ele tem uma função excitatória, deixa o cara ligado, né, o tempo todo. O que acontece? Quando a pessoa ingere álcool, tá? O que acaba acontecendo é que o álcool tem uma ação de aumentar, potencializar esse processo inibitório que esse neurotransmissor GABA ele realiza. E, não obstante, tá? O etanol ele passa a bloquear, certo? O efeito excitatório do glutamato. Aí o cara vai entrar, né, num relax total, vai entrar naquele momento de sedação, como se estivesse escutando o Bob Marley de Maria. Agora, quando o cara está com tudo isso aí, dentro da corrente sanguínea, dentro da cachola, dentro do sistema nervoso, é dirigir que a gente vai ver os efeitos principais negativos de tudo isso. E a gente não pode, cara, tá, deixar de fazer referência para essas questões do Enem, para esses itens do Enem, que são aqueles conteúdos que a gente trabalha na escola sobre mecânica. Galera, uma vez que a gente ingere álcool e tem o nosso tempo de reação aumentado, a gente vai perceber um aumento na distância necessária para que a gente consiga parar o veículo. Pensa, olha que simples. Uma velocidade de 80 km por hora, isso é muito perto de 22 metros por segundo. 22 metros por segundo. 22 metros em 1 segundo. Quer dizer que se nós levarmos 1 segundo para reagir a uma situação de perigo, o nosso carro anda em MRU por 22 metros.
Às vezes a gente não tem muita noção do quanto que um pequeníssimo aumento nesse tempo de reação vai causar um desastre, vai causar um acidente fatal. Outra coisa interessante da gente enxergar quando a gente fala da distância total de parada é que essa distância ela soma a distância percorrida na reação mais a distância percorrida quando a gente efetivamente aciona os freios. E aqui eu tenho uma imagem mostrando para vocês, tá? Duas situações de pista seca e pista molhada. Porque o que a gente vai alterar aqui, pessoal? Tá? O coeficiente de atrito. Tá? Uma diminuição no coeficiente de atrito devido à deposição de água na pista vai aumentar a distância necessária para que a gente chegue na velocidade zero, para que a gente chegue em repouso. Existe um dispositivo muito importante que a gente precisa registrar aqui, que é o freio ABS. Freio ABS, ele é utilizado para impedir que as rodas do carro sejam bloqueadas. Vamos pensar o seguinte, existem dois coeficientes de atrito, coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito cinético. O coeficiente de atrito estático é aquele que existe entre os pneus do carro e a pista quando não há escorregamento, deslizamento. Tá? O cinético é aquele coeficiente de atrito que existe quando há derrapagem. Freio ABS é para não deixar derrapar. Presta atenção na nossa animação. O carro que as rodas travam e que derrapam, ele está experimentando uma situação de coeficiente de atrito cinético, que é sempre menor. Quanto menor o coeficiente de atrito, maior é a distância de parada. Tá? Então a distância total de parada com o freio ABS, ele vai estar sempre é possível, galera, que vocês relacionem isso com esses dois gráficos que aparecem aí. O freio sem ABS, ele tem um gráfico que a força de atrito estático aumenta até passar para o cinético, que é constante e menor. Já o carro com ABS, ele tem aquele dente ali, ó. Por quê? Porque quando a gente pisa no pedal do carro que tem ABS, ele libera o teu disco de freio quando ele sente com sensores que ele vai derrapar. Então, antes que ocorra a derrapagem, ele libera. E por isso que a gente vai enxergar aquele gráfico dentado, tá? Então, tira uma imagem mental desses gráficos aí, ó. Isso é importante lá para a tua mobilização de conteúdos e resolução de problemas na tua provinha do Enem. Tá? Bom, tem uma coisa legal que é o seguinte, ó. Eu estou andando numa pista lá, numa estrada, e ali tem uma placa de 60 km por hora, tá? De uma maneira completamente irresponsável, tendo ou não ingerido álcool, tu decide que tu vai naquela pista andar 120 km por hora, ou seja, tu vai duplicar a velocidade que tu estás andando na pista. Galera, se a gente duplica a velocidade, nós iremos quadruplicar a distância necessária para parar. Então a relação entre a velocidade inicial e a distância de frenagem não é uma relação linear, é uma relação quadrática. Percebeu ali? Duplicou a velocidade, quadruplicou a distância necessária para parar. Isso foge da nossa percepção. Por isso que é muito comum, né? Ah, o sujeito perdeu o controle do carro. O cara vinha simplesmente a 120 km por hora numa pista de 60. Sacou? Então, pô, perdeu o controle do carro. Dormiu porque a pessoa ingere álcool, é muito comum ingerir álcool, sai para dirigir, dorme, perdeu o controle, capotou. Origem do uso do álcool pela humanidade, né, remonta aí a algo em torno aí de 7.000 anos, né, a região do Oriente Médio, né, egípcios, pessoal quando, pelo jeito, observou animais, né, comendo frutas que já estavam maduras, né, e simplesmente esses animais ficavam, macacos, né, esses bichos, elefantes, né, ficavam extremamente gambás, né, se transformavam todos eles em gambás, né. Alguém teve a ideia, pelo jeito, de fazer essa prova aí, né, certo? O princípio de produção, né, do álcool etílico, ele é
a glicose, certo? A glicose que pode ser obtida, né, de qualquer vegetal. Então a gente tem aí, certo, nessa equação, né, o processo de fermentação alcoólica, que depende, a princípio, de um açúcar, né, uma glicose de qualquer planta, certo? E a partir daí, a ação das leveduras, que são fungos, ascomicetos, os únicos fungos, grupos de fungos que são unicelulares, tá? Então eles convertem a glicose numa quantidade maliciosa de álcool etílico e também ocorre a emissão de CO2, tá? Tudo isso para produzir ATP, energia, para que eles possam, na verdade, funcionar. Pois é exatamente essa propriedade, a fermentação, que está na base da produção de qualquer bebida alcoólica, inclusive o álcool como combustível automotivo, né? Que foi um projeto brasileiro, né, nos anos 70, depois ele voltou com força nos anos 90, né? Imagina ter um Chevette álcool, né? 81, antes não era tão bacana, né? Hoje é clássico que os carros tenham, na verdade, essa possibilidade de se movimentarem tendo como base o álcool também, que é um substituto para gasolina, tá? No processo de produção tem dois momentos importantes, né? O primeiro, o álcool mais produzido vem da cana-de-açúcar. A cana ela é lavada, depois ela é triturada, moída e aí ela é colocada junto com a levedura para que ocorra então o processo de fermentação quando a gente tem a produção do álcool etílico, tá? Só que a produção do álcool etílico é pouca, então o que se faz é o processo de destilação. Se destila muito álcool, portanto, para a produção de álcool, né, combustível também de qualquer bebida alcoólica, o processo principal é a fermentação e depois, ocasionalmente, acontece a destilação, tá? Bebidas como cerveja, por exemplo, não são destilados, só são fermentados, tá? Vodka é fermentado, posteriormente destilado, certo? Álcool da barriga, né? Quando as pessoas falam de barriguinha de chope, certo? Isto é verdade ou não? Lamentavelmente, eu devo dizer para vocês que é, certo? Então, o álcool dentro do nosso corpo, ele tende a ser metabolizado no fígado, a maior parte dele, tá? E para isso entra em ação duas enzimas, tá? Uma que converte o álcool num acetaldeído e a outra que converte o acetaldeído em um acetato. Bom, quando isso acontece, tá? Esse acetato aqui, ele é facilmente convertido numa substância que é acetil-CoA, que vai entrar na respiração celular exatamente no ciclo de Krebs, lembram? O que acontece, pessoal? Como a quantidade de álcool muitas vezes é muita, né? Esse acetil-CoA, em vez de entrar na respiração celular, acaba se convertendo em ácido graxo, aí que vai aparecer as dobrinhas, né? Não temos como mostrar porque eu e ele não temos, né, o biótipo, né, da pessoa que está aparecendo com 2 copinhos de chope aí, certo? E essa barriguinha, né, abdominal é típica disso, tá? A gente tem nesse consumo exagerado, a coisa mais difícil, né, de encarar, né, um dos grandes problemas, né, dos alcoolistas é exatamente o comprometimento das suas funções hepáticas, tá? O fígado vai se enchendo dessa gordura, ele tende a fibrosar, vem a cirrose e pular para um câncer, né? É muito comum, as pessoas morrem, né? Muitas vezes desse consumo exagerado. Aqui é um gráfico que mostra, né, a quantidade de álcool no sangue e a metabolização desse álcool de acordo com a quantidade em relação às horas, né? Então, a gente tem para uma lata 2 horas de metabolização, né? Para 4 latas, 7 horas para metabolização, certo? Os itens de segurança nos automóveis, tá, galera? São, assim, como é que eu posso dizer, muito recentes, né, na construção dos automóveis. A gente analisa aí um Ford T numa linha de produção do início do século XX, tá? Os automóveis tinham outra lógica de construção. Não sei se tu vai lembrar, mas provavelmente não é do tempo de vocês, mas o Foz lembra. Lembra, Foz? Quando os automóveis, eles eram automóveis bons, né? Batia na lata, ó, isso aqui é ferro, ó, isso aqui é lata boa, né? Hoje em dia, os carros modernos, tá? Na linha de produção desses carros, onde já colocam todos esses itens de segurança, a lógica é exatamente o contrário. Por quê? Porque se tiver que ocorrer uma colisão automobilística, espera-se que essa colisão seja do tipo inelástica. Olha que conceito interessante para falar de prova do Enem.
Colisão do tipo inelástica, galera, é colisão que nós temos a máxima deformação. Então o automóvel ele deforma para aumentar a dissipação de energia, tá? Quando uma pessoa está dentro de um automóvel, esse automóvel está aumentando a sua velocidade, estamos aumentando a quantidade de movimento desse passageiro, dessa pessoa. É muito comum as pessoas associarem com o aumento de massa. Entretanto, a gente tem que lembrar que a massa não vai sofrer alteração, tá? O que sofre alteração é a quantidade de movimento. Quantidade de movimento é essa que é dada pelo produto da massa do corpo pela velocidade. Por isso que quanto maior a velocidade do automóvel, maior será a quantidade de movimento desse corpo. Pessoal, vamos analisar aqui uma colisão. Quando a gente analisa uma colisão, tá? Quando essa pessoa está dentro de um automóvel e ela colide o seu automóvel sem o uso de cinto de segurança e sem o uso de airbag, tá? As forças envolvidas para provocar, tá, a desaceleração dessa pessoa, elas são muito maiores. A intensidade dessas forças são muito maiores, tá? Então a gente tem que estar sempre pensando que esses itens como airbag e cinto de segurança, eles são dispositivos que vão, tá, aumentar o tempo de interação, diminuindo o valor da força média sobre o rosto, sobre o corpo dos passageiros. Nós não iremos alterar a quantidade de movimento, tá bom? Airbag e cinto de segurança vai mexer aonde? Apenas na nossa força média, no tempo de interação. Analise esse gráfico agora aqui, olha comigo, tá vendo ali? Motorista com airbag e sem airbag. Sem airbag a aceleração é muito maior. A aceleração que é proporcional à força é muito maior no rosto, no corpo do passageiro, tá? Então use cinto, tá, Fozzi? Use cinto. E não beba, tá? Se for dirigir, não beba. Pessoal, bom Enem para vocês, tá? A todos uma boa prova, tranquilidade, certo? E a gente tá com vocês. Boa prova, galera. Até mais. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a prova de Ciências da Natureza no Enem, especificamente sobre a prova de Química. E algumas dicas que são muito relevantes sobre como vocês resolverem essa prova. A primeira coisa é a parte que envolve cálculos, tá? Ela é bem relevante, ela geralmente é considerada uma parte difícil da prova, mas aqui vão 3 dicas que vão servir para vocês terem um bom desempenho na prova. Primeira delas, toda informação que está contida na questão deve aparecer nos dados para serem resolvidas. Então quer dizer que se a informação vem com massa molar, que é aquela informação da tabela periódica, e ela vem na prova, ela deve ser utilizada. Segunda coisa muito importante, leia com muita atenção o texto da questão, porque nele estarão contidas as informações chaves para vocês resolverem. Sendo assim, a terceira etapa é o seguinte, os números geralmente na questão ela vai ser inteira. Os números inteiros facilitam na hora de resolver. Se por acaso vocês perceberem que demoraram demais, provavelmente algum erro na estrutura da questão matemática vocês cometeram, bem como e dá tempo de vocês retomarem. Atenção também em outros assuntos, como química orgânica. Na química orgânica, a prova ela é dividida em questão fácil, média e difícil. As questões mais fáceis são aquelas que provavelmente vão pedir de vocês a estrutura do carbono, a estrutura da cadeia. As mais complicadas serão aquelas que servem para a identificação de função. E a última etapa que eu gostaria de falar com vocês é sobre aquela parte da química geral, que envolve tabela periódica, ligações químicas, distribuição eletrônica, forças intermoleculares, que são mais técnicas e conceituais. Com isso, esse pacote de informações, eu tenho certeza que com um bom estudo, uma boa dedicação, vocês vão ter um ótimo resultado na prova. Fiquem bem e grande abraço! Olá pessoal, eu sou a Bruna, sou professora de matemática e estou aqui para falar com vocês hoje um pouquinho sobre gráficos e tabelas. Gráficos e tabelas são um conteúdo que aparece bastante no Enem, como vocês podem ver. No Enem do ano passado teve 15 questões que mostravam ou gráfico ou tabela.
No Enem de 2018 teve outras 15 questões e de 2017 tiveram 14 questões. Então, assim, é aquele tipo de coisa que a gente tem que saber o conteúdo que a gente está trabalhando, mas também vai envolver gráfico e tabela junto. Bom, então vamos começar, né? O que é um gráfico? Onde vive, do que se alimenta? Então, o gráfico ele é uma representação de dados por meio de um recurso visual. Quando a gente começa a falar de gráficos, a gente costuma olhar isso lá nas funções. Então, a gente vê lá a função de primeiro grau, a função de segundo grau, e a gente tenta relacionar isso com um gráfico. Aqui, por exemplo, a gente tem uma situação de plano cartesiano com um gráfico que parece, a gente pode sim inferir que ele é uma função seno. E nessa questão, a gente queria justamente ter uma ideia de como é que ia ser essa lei de função baseada nesse gráfico. E aqui o que a gente está trabalhando é a competência 5, que é modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas. Então, notem que aqui a gente tem uma seção de interpretação de um gráfico. E a partir dele, a gente vai construir a lei da função. Um pouquinho diferente disso, essa questão de 2017, onde a gente tem uma situação e essa situação vai fazer com que a gente crie um gráfico. Então, no contexto aqui, a gente tem 2 reservatórios e esses reservatórios estão conectados por um tubo. E dentro do reservatório 1 tem um tubo também onde vai entrar água nesse reservatório. Então, o que a gente quer analisar aqui? A gente quer ver qual é a relação que vai ter a altura do reservatório 1 com a vazão de água que está entrando. Então, a gente já tem ali alguma noção de o que está acontecendo naqueles gráficos e vem a nossa primeira dica, que é observar os eixos para a gente entender o que o gráfico está falando. Então, está relacionando o que com o que nisso daqui. Então, se a gente olha os eixos ali de todas as letras, a gente vai ter no eixo vertical o H e no eixo horizontal o V da vazão. Então, isso a gente tem que ter em mente para saber como é que a gente vai organizar esse gráfico. Beleza, vamos olhar então o que está acontecendo. No momento que entra essa água no cano de entrada ali do reservatório 1, a gente diz, lá no enunciado, né, está dizendo que tem uma vazão constante. Então, quer dizer que à medida que essa altura aumenta, ela vai aumentando justamente com essa vazão. Bom, então o que isso quer dizer? Coloquei ali um pouquinho de água no reservatório e cresceu essa altura. Vou colocar um pouco mais de água, cresceu um pouco mais. Cresceu um pouco mais, até que chegou naquele ponto que é o cano que vai conectar esses 2 reservatórios. Nesse momento, o que acontece? A gente não vai ter mais a altura do reservatório 1 aumentando, justamente porque a água não vai ficar no reservatório 1, ela vai escoar para o reservatório 2. Então, escoou a água e o que isso representa no gráfico? Quer dizer que no eixo horizontal, que é o eixo da vazão, a gente vai ver que tem que continuar seguindo a linha, porque a gente continua tendo uma vazão. Mas a altura representada no eixo vertical, ela não pode aumentar, porque a altura do reservatório 1 não está aumentando, já que toda a água está escoando para o reservatório 2. Muito bem, então ali, no momento que ela foi para o reservatório 2, ela ficou constante e segue constante, até que as 2 alturas estão exatamente iguais. E aí agora, toda a água que entrar vai acontecer o quê? Essa água que entra, ela não vai ficar mais no reservatório 2 e ela também não vai ficar mais só no reservatório 1 como era no início. Essa água vai entrar e vai ser distribuída entre os 2 reservatórios. Então, a gente vai ter de novo uma característica parecida com o início da questão, onde a gente tinha aquela reta crescente, só que antes, essa altura era somente do reservatório 1 e agora ela está sendo dividida nos 2 reservatórios. Então, quer dizer que a inclinação dessa reta vai ser um pouquinho diferente. Então, ela vai crescendo, mas a gente vai marcar a letra D justamente porque ela não pode ter exatamente o mesmo comportamento que tinha no início, já que agora essa vazão é para os 2 reservatórios. Bom, a gente também tem uma competência inteirinha só para trabalhar com gráficos e tabelas. Então, essa competência é a competência 6, que fala sobre interpretar informações de natureza científica e social obtida da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsões de tendência e tudo mais. E se ela é uma competência, a gente tem várias habilidades relacionadas a isso. Então, utilizar informações expressas nos gráficos para a gente poder fazer inferências, ou então resolver problemas usando esses dados dos gráficos, ou então analisar todas as informações expressas nos gráficos e tabelas para a gente construir argumentos. Bom, se a gente tem uma competência inteira só para isso, então quer dizer que é muito importante a gente identificar que tipo de gráfico que está aparecendo. Então agora, atenção máxima, porque a gente vai ver tipos de gráfico que comumente aparecem. Bom, que gráficos que costumam aparecer?
A gente tem o gráfico de linha, que é um gráfico bem comum, ele justamente é uma linha, e ele é ótimo para a gente ver uma evolução de um fenômeno. Então aqui nesse gráfico de linha da prova do ano passado, a gente vê que esse fenômeno estava crescendo à medida que ia passando o tempo, que está representado ali no eixo horizontal. A gente também tem o gráfico de setor, que é um gráfico muito bom para a gente já ter uma noção de uma comparação de parte com todo. Porque o gráfico de setor, ali eu não estou nem olhando os valores que estão representados no meu gráfico, mas eu já sei que a parte preta ela é maior, ela representa a maior parte do todo. Então, ele nos ajuda para poder fazer essa interpretação, além do que ele dá uma informação super importante, que é quanto que tem o todo. Então, nesse caso aqui, se eu quisesse calcular uma porcentagem, por exemplo, eu poderia ver quanto que tem ali na parte preta e depois ver quanto que tem em cada um dos pedacinhos e dizer qual é o total. Então, o gráfico de setor ele tem essa vantagem de a gente conseguir olhar essa comparação com o todo. Um outro gráfico que também aparece bastante é o gráfico de barras, ou então gráfico de colunas, e ele é bom também para a gente comparar quantidades, né? Mas aí entra uma coisa super importante. Quando a gente está falando em comparar quantidades, a gente costuma pegar e olhar, essa barrinha é maior do que a outra, então beleza, quer dizer que aqui tem uma quantidade maior. Isso tá, sim, certo, mas o que a gente tem que tomar cuidado é se a gente não vai comparar gráficos que vão acabar tendo uma quantidade diferente de distribuição no eixo X ou no Y. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, que vai até 20.000 unidades, se eu for comparar ele com outro gráfico, eu também tenho que ter outro gráfico indo de 0 até 20.000 unidades. Senão eu vou cair no erro de olhar, essa barrinha é maior, mas acabar não comparando coisas que estão na mesma escala. Tá? Então, cuidado se tiver mais de um gráfico na mesma questão. E um gráfico que não é exatamente comum de aparecer, mas apareceu no ano passado e a galera ficou loucaça com isso aí, é o gráfico de radar, que ele é ótimo para a gente falar de multivariáveis. O gráfico de radar ele não é uma coisa muito comum, então é interessante a gente olhar ele um pouquinho mais de perto. Essa questão do ano passado, ela pedia para a gente fazer uma estimativa das vendas da semana que vem de caldo de cana, refrigerante e pastel, utilizando os dados da semana anterior para a gente poder fazer essa inferência. Então, o que a gente vai olhar nesse gráfico? A gente justamente vai procurar nesse gráfico quais são os valores da semana anterior de vendas. Tá, então olha só, é um gráfico bem esquisito. Mas a gente está vendo ali que tem vários segmentos de reta, onde o segmento diz domingo, no outro diz segunda, no outro terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, cada segmento desses está dizendo o quanto que, aquela representação do dia. Aí a gente tem que cuidar ali na nossa legenda, né, o que tem representado. Então, a gente tem pontilhado caldo de cana, tem a linha contínua cinza refrigerante e a linha preta que é do pastel. E essas linhas estão encontrando os segmentos de cada um dos dias. E é isso que a gente vai olhar agora. Então vamos pegar o exemplo de domingo. Foca ali só na parte de domingo. Então no domingo a gente tem que a linha contínua preta está encostando exatamente no ponto 10. Ela ficou ali exatamente numa bolinha 10. Então quer dizer que essa linha preta que representava os pastéis, a gente vai ter então 10 pastéis vendidos no domingo. Se a gente segue, então, a gente vai ver que a linha contínua refrigerante, que é cinza, está encontrando num ponto entre 6 e 8. Bom, a princípio a gente não tem como vender 6 latas e meia de refrigerante. Então a gente pode supor que aquele ponto entre 6 e 8 vai ser 7 e logo a gente vendeu 7 refrigerantes no domingo. E aí na linha pontilhada ela está encontrando no gráfico no ponto 4. Então quer dizer que caldo de cana, que é essa legenda, foram vendidos 4 caldos de cana no domingo. E usando essa ideia, a gente vai fazer isso para cada um dos dias e então temos todas as informações necessárias para resolver qualquer pergunta que o exercício fizer. Bom, mas nem sempre a gente vai ter um gráfico que é assim, dos tradicionais, né? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, a gente está olhando e diz, assim, num olhar rápido, a gente vê que 2016 tem 5 carros. Tá, mas o que isso quer dizer? Então, entra uma parte super importante que é observar se o enunciado vai complementar o gráfico de alguma forma. Às vezes a gente entra numa ideia de tipo, se é uma questão com gráfico, então eu só vou lá, olho o gráfico e deu, não vou nem olhar o que tem escrito no enunciado. Cuidado, o enunciado muitas vezes vai complementar e ele também vai te ajudar a decidir o que pode ser inferido com segurança a partir do gráfico. Tá? Então, as coisas se complementam aqui. Nessa questão específica, o que tem de informação ali? Diz que a marca A, ela teve uma expansão das suas vendas no ano de 2016 de 360 unidades em relação a 2015.
Então, naquele gráfico, os 3 carrinhos ali, que são o que tem a mais de 2015 para 2016, representam essas 360 unidades. Bom, se a gente tem que 3 carros representam 360 unidades, então a gente pode dizer que cada um dos carros ali do gráfico representa 120 unidades. E se a gente sabe cada carro, então agora a gente sabe tudo. Porque a gente pode dizer então que em 2016 foram vendidos 600 carros, em 2015 240 carros, e em 2014 120 carros. E aí agora a gente pode resolver a pergunta do problema, que era qual era a média de vendas nos 3 anos. A gente sabe que em média a gente soma todos os valores e divide ali por 3, porque são 3 anos, então a gente chega numa média de 320 carros por ano. Já essa questão do PPL, ela é interessante para a gente observar o seguinte, que às vezes uma questão de gráfico, ela não precisa ter um cálculo, que nem foram as últimas que a gente comentou aqui. Então a gente já teve questão de gráfico que fala de média, já tem gráfico com porcentagem, tem gráfico com um monte de coisa. Mas às vezes a questão de gráfico é só uma questão de gráfico. Então aqui o que a gente tem? É um gráfico que representa a relação de força que a pessoa faz na aplicação de uma vacina e quanto que a agulha vai penetrando na pele da pessoa para poder fazer a aplicação. Bom, então o que a gente pode ver ali? Tem momentos em que essa força é muito grande, tem momentos que ela é um pouco menor e assim ela vai mudando. E por que ela vai mudando? Porque existe uma resistência à força, né? Então, à medida que a pessoa vai colocando ali, ela encontra uma resistência na pele, tem que aplicar mais força para conseguir colocar a agulha e poder aplicar a injeção. E aí, o que o exercício diz? Ele está dizendo que a força aplicada na agulha é proporcional à resistência que vai ter em cada um dos pontos. E o problema, ele está nos pedindo justamente aonde que a resistência é maior. Ora, se a gente quer saber onde que a resistência é maior, então a gente quer saber aonde que a força é maior. Então, se a gente quer ver onde a força é maior, a gente tem que olhar nesse gráfico o que representa a força e onde que ela é a maior de todas. A gente está vendo ali no gráfico que representa os milímetros, né, no eixo horizontal e no eixo vertical a força, então a gente quer ver no eixo vertical qual é o maior de todos. E isso acontece em 2 momentos, lá no ponto B e no segmento GH, que é onde a gente tem o maior valor de força. E como a pergunta era, observa-se ao longo do segmento, então a gente fica com a resposta GH. Então notem que essa é uma questão de gráfico onde a gente não precisa fazer lei, onde a gente não precisa fazer cálculo nenhum, é só uma questão de interpretação. Isso também costuma aparecer no Enem com algumas relações de grandezas proporcionais. Então, aqui a gente vê uma grandeza que é inversamente proporcional e aqui uma diretamente proporcional, e para poder fazer essa relação, a gente tem os dados no gráfico. Tá? Então, se liguem que às vezes o gráfico, por si só, já dá para resolver a questão. Bom, e a gente começa então agora a falar um pouco das tabelas. O que é uma tabela? A tabela é uma organização de dados através da disposição em linhas e colunas. E a tabela a gente sabe que usa para um monte de coisa, tem vezes até que ela não é tão útil assim no exercício, que ela é só uma forma da gente colocar os dados, mas tem vezes que ela realmente nos ajuda a organizar as coisas de um jeito diferente. E para a gente poder, então, interpretar uma tabela e pensar, essa tabela aqui ela é útil ou não, a gente tem que se ligar numa coisa, que é identificar qual é a função da tabela na questão. Se a gente vê uma super tabela, ou então se a gente tem questões com 2 tabelas, como já apareceu em Enem, às vezes não é tão um negócio a gente já começar e ficar lá, loucão, assim, olhando o que tem naquela tabela, será que aquilo é útil? Vamos pensar para que aqueles dados estão ali. Então, será que a gente vai ter que extrair informações da tabela para poder fazer as contas? Ou será que a gente só vai ter que olhar essa tabela no final? Então, nessa questão aqui, a pergunta da questão é: qual é a porcentagem total de pessoas do grupo de risco que já foi vacinada? E aí, na tabela, a gente tem uma relação que é nas colunas. A primeira, o grupo de risco, com o nome de cada uma das pessoas que compõem o grupo. Depois, a população desse grupo de risco, né? Quantas pessoas são. E aí depois a gente tem uma outra coluna falando da população já vacinada, onde fala quantas milhões de pessoas foram vacinadas, dentre aquelas do grupo de risco, e a porcentagem que isso representa. Essa porcentagem aqui, por enquanto, não está nos interessando, porque a gente sabe que porcentagem ela vai fazer uma diferença dependendo de quem é o total. Então, se a gente precisa fazer uma relação de porcentagem para responder essa questão, a gente precisa saber o que é a parte e o que é o total.
Então, se a gente olha ali na primeira coluna da população em milhões, a gente vê que tem 30 milhões de pessoas que compõem o total de grupo de risco. É só somar todo mundo que está nessa coluna e a gente chega nesse valor. Já na segunda coluna, a gente vê que as pessoas vacinadas, dentre essas que estão do grupo de risco, são 12 milhões e é só somar toda aquela galera que está ali. Então, se agora a gente quer estabelecer uma porcentagem para ver quanto que 12 milhões representa de 30 milhões, a gente pode fazer isso ou estabelecendo uma regra de 3, dizendo que o 30 está para 100, assim como o 12 está para X, ou então a gente pode estabelecer direto uma razão. A gente pode estabelecer a razão 12 para 30, que vai dar a mesma coisa que 0,4, que é 40%. Essa tabela aqui já é uma tabela do tipo que a gente não precisa dela para poder fazer o cálculo da questão. Preste atenção o que tem na tabela. O que eu quero dizer aqui? Olha só, a primeira coluna tem descrição. Pequeno, ligeiro, moderado, blá, blá, blá. E lá nas alternativas também tem pequeno, ligeiro, moderado, blá, blá, blá. Então isso aqui está me dizendo que a tabela vai ser usada para eu classificar alguma coisa que eu vou calcular nesse problema. Ela não está me dando o resultado. Eu vou ter que chegar no resultado e aí classificar a partir da tabela. E quando a gente tem uma situação desse tipo, é bem interessante a gente olhar essa tabela, por quê? Porque às vezes a gente olha a questão e fica, meu Deus, o que eu faço nessa questão? Eu não tenho ideia de por onde começar. Mas aí a tabela te diz, ela vai te dar uma dica. Então essa tabela está dizendo que para tu marcar a resposta, tu tem que classificar aquela magnitude local naqueles intervalos. Então, bom, eu preciso achar a magnitude. Então, essa é uma questão aqui de logaritmo, e em geral as questões de logaritmo a gente fica meio, ai meu Deus, logs. E aí a gente aqui consegue saber, ó, eu preciso chegar na magnitude local. Então, a gente tem uma direção a partir do que a tabela nos diz. Bom, e lembrando também, né, galera, que matriz também é uma forma de interpretar, né, de ser tabela. Então, quando a gente está montando uma matriz, que é uma relação também de linhas e colunas, a gente está montando os dados numa organização de tabela. O Enem, ele costuma botar, tem colocado pelo menos nos últimos anos, uma questão de matriz, e ela não é uma questão de cálculo de matriz, é uma questão apenas de interpretação da matriz, pensando nessa ideia de tabela. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma matriz que assim não nos diz nada, mas, volta ao que eu falei antes, a gente tem que olhar o enunciado para ver como que complementa. Então, aqui no enunciado, a gente tem que as linhas representam acertos nas provas e as colunas representam o dia em que as provas foram aplicadas. Então, por exemplo, a Ana teve 3 acertos na prova de segunda, 2 acertos na prova de terça e assim por diante. E a pergunta da questão era, qual é o dia da semana de prova que teve mais acertos? Então, se eu quero ver a quantidade de acertos no dia da semana, eu vou somar todos os acertos que a gente teve e a gente chega que a segunda-feira é o dia com mais acertos. Então, para a gente não esquecer, tá? Primeira coisa, a gente vai observar os eixos para ver o que o gráfico está falando, qual é a relação que a gente está estabelecendo nele. Observar o enunciado para ver se complementa o gráfico, para ver se ele pode nos ajudar a interpretar aquele gráfico. A gente tem que também identificar qual é a função da tabela naquela questão, para que ela serve naquilo ali, para a gente também não perder tempo lá viajando sobre a tabela e porque também ela pode nos dar dicas. Então escutem a tabela, porque ela pode ajudar a direcionar o que a gente tem que fazer. Então era isso, uma boa prova para vocês e um beijo! Olá, tudo bem? Hoje vamos abordar algo muito falado sobre a prova de matemática no Enem. Muitos dizem, matemática no Enem é só a regra de 3. Isso não é verdade, pois são avaliadas 30 habilidades de 7 competências. Porém, é correto dizer que regra de 3 é uma ferramenta associada a diferentes habilidades e, por isso, pode ser utilizada em muitas questões. Usamos regra de 3 para transformações de unidade de medida, como, por exemplo, na proporção entre 1 metro e 100 centímetros. Também existe o uso de regra de 3 na proporção direta ou inversa entre grandezas. Um exemplo clássico, quando um objeto se desloca em velocidade constante, quanto maior a distância percorrida, mais tempo será necessário. Finalmente, há também a utilização de regra de 3 em questões envolvendo gráficos, com dados relacionando grandezas em proporção. Siga acompanhando as aulas e dicas. Bons estudos! Dentro de mim corria um rio, um tanto verdade e um outro tanto fingido.
Comia amores, sonhos, vidas não faziam sentido, pois em cada meia-verdade se esconde um inteiro perigo. E cada mentira juntas criaram um bicho que me mata, que te mata e que matou meu espírito. Na crueldade de acumular mentiras como quem acumula sorrisos. Toda barragem cede, toda mente padece e todo coração chora de um olho seco que sangra de sangue e lama, fez-se outro rio. Olá pessoal, meu nome é Leandro Dias. Meu nome é Diego Bigler, nós somos professores do ângulo pré-vestibulares. E hoje nós falaremos sobre rejeitos sólidos. Bom, para iniciar o nosso papo sobre rejeitos sólidos, vale a pena a gente atentar à presença do ferro na crosta terrestre. O ferro representa, em termos dos elementos mais abundantes na crosta terrestre, dos 8 elementos químicos mais abundantes, ele corresponde ao 4º lugar nesse ranking, representando cerca de 5%. É importante a gente lembrar que boa parte, se não a maioria do ferro resistente, está presente no núcleo da Terra, compondo aí 90% dele. O ferro, ele tem um papel muito importante, ou na verdade a química dele é muito interessante, a partir do momento que as condições que a gente encontra na crosta terrestre, como um ambiente oxigenado, bem como um ambiente de umidade, um meio aquoso, torna ele algo muito importante do ponto de vista químico, quanto às reações possíveis que ele pode sofrer. Como, por exemplo, reações de transporte de elétrons, de oxirredução, ou equilíbrios químicos que levarão à solubilização ou ressolubilização de algumas substâncias. O ferro é encontrado normalmente na forma de óxidos, de hidróxidos ou de oxihidróxidos. E do minério de ferro, os minerais mais importantes na sua composição seriam a hematita e a magnetita. Então, pensando nesses minérios de ferro que vão ser encontrados, eles vão ser obtidos e vão passar por um processo industrial que a gente vai dizer que é a mineração. A mineração vai buscar justamente através do revolvimento do solo, principalmente alguns materiais. Por exemplo, no minério de ferro, nós estamos querendo buscar o ferro. Para obter o ferro, é necessário passar por um processo. Ao final desse processo, vai ser obtido principalmente o aço. Mas durante todo esse processo vão ser gerados resíduos químicos. Então é necessário que a gente tenha uma preocupação com o que fazer com esses resíduos gerados. Pensando nessa ideia, na década de 90, houve uma transição de um pensamento internacional buscando um desenvolvimento e com a preocupação com a gestão dos resíduos sólidos. A Rio 92 aconteceu no Rio de Janeiro e trouxe como resultado a Agenda 21, que foi lançada em 2000 até 2015, que trazia justamente essa preocupação com os resíduos sólidos gerados. Dentro dessa preocupação, associada a ela, a gente traz aqui o chamado 3Rs, né? Que é algo que é proposto dentro da ecologia e que diz respeito à redução, reutilização e reciclagem dos materiais, ou melhor dizendo, desses resíduos. E continuando esse pensamento internacional, ocorreu a Rio+20. O nome Rio+20, esses 20, está justamente dizendo o período que se passou da Rio 92, que foi um evento internacional que marcou a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Como resultado da Rio+20, foi então construído a Agenda 2030. Dentro desse documento da Agenda 2030, era formado então por 17 objetivos para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Junto, para se conseguir esses objetivos, foram formulados 169 metas. Justamente a partir daí nós temos, por exemplo, o objetivo número 11, que trata sobre as cidades sustentáveis, e a questão, o objetivo número 12, que vai ter justamente uma preocupação tanto com a produção como com o consumo sustentável. Ou seja, nós temos que pensar que nós somos indivíduos, que nós geramos resíduos e que nós temos que saber o que fazer com esses resíduos. Bom, dentro desse contexto, a Associação Brasileira de Normas Técnicas vai propor uma norma regulamentadora que nós chamamos de NBR 10004.
Essa norma tem por objetivo classificar os resíduos sólidos para que assim eles possam ser destinados a um tratamento mais adequado. Como a gente pode ver no fluxograma, nós temos uma subdivisão, né, uma divisão e subdivisões desses resíduos, mais especificamente resíduos sólidos, resíduos semissólidos e resíduos aquosos. Ainda que pareça estranho, né, o aquoso ser uma subdivisão do sólido, quando nós estamos falando de resíduos aquosos, nós estamos falando de resíduos que originalmente são sólidos, mas que se encontram dispersos em um líquido, como por exemplo num curso d'água. Os semissólidos é o que a gente chama de lodos, daqueles rejeitos, né, das estações de tratamento. E todos eles, independente do estado, né, sólido, semissólido, aquoso, todos eles podem ter como origem essas origens que a gente traz, como por exemplo, varrição, né, de origem urbana, industrial, hospitalar, doméstico, comercial, agrícola e ainda assim dos serviços. Dentro dessas origens dos resíduos, é importante a gente salientar uma particularidade, como por exemplo dos resíduos hospitalares. Os resíduos hospitalares não são necessariamente num grande volume, mas tem um aspecto muito interessante que eles têm uma variedade muito grande. E essa variedade compromete ou dificulta, assim, a sua separação, o seu tratamento. Dentro dessa classificação da NBR 10.004, a gente tem o que nós chamamos de resíduos classe 1. O resíduo de classe 1 é aquele resíduo que ele é considerado perigoso e ele vai ser caracterizado por pelo menos um desses itens que a gente traz, como por exemplo, inflamabilidade, a corrosividade, né? Eu posso ter um rejeito que ele pode ser excessivamente ácido ou excessivamente básico, um resíduo que tem uma toxicidade muito elevada, uma reatividade muito elevada, um resíduo que, de repente, ele não pode ficar exposto a qualquer tipo de ambiente, com teor de umidade muito alto, enfim, e ainda os de patogenicidade, né, aqueles que podem causar doenças. Dentro dessa NBR 10.004, dentro dessa classificação, ela traz para a gente também uma simbologia que a gente conhece pelos pictogramas. E esses pictogramas, como por exemplo esses 6 pictogramas que a gente traz: tóxico, perigoso, corrosivo, poluente, oxidante e ainda o inflamável. Diferentemente daqueles resíduos classe 1 que são classificados como perigosos, nós teremos os classe 2. Dentro das classe 2, que são os resíduos não perigosos, nós teremos a classe 2A e 2B. Aqueles que são classificados na classe 2A vão ser resíduos sólidos que apresentam obrigatoriamente uma dessas propriedades. Por exemplo, a biodegradabilidade, a combustibilidade ou a solubilidade em água. Porém, aqueles resíduos classificados como 2B, eles serão ditos inertes. Inertes por quê? Porque eles não interagem. Ou, por exemplo, botar em água, ele não vai solubilizar. O kPS dele é muito pequenininho, ele não vai ser solubilizado, então a gente vai considerar como inerte. Fazendo junção, então, desses pensamentos que houve da década de 90, com a Agenda 2030, com uma preocupação com os resíduos sólidos, e lembrando que nós temos o princípio dos 3 R's. A redução é sempre o que se busca primeiro, mas se não teve aquele resíduo, não teve como reduzir ele, bom, que ele seja passível de ser reutilizado. A reutilização é um processo, é uma destinação final em que nós não passamos por nenhum tipo de tratamento nesse resíduo. Ele é simplesmente utilizado novamente. Por exemplo, essas botas, elas foram produzidas, o produto final, a bota, não passou por nenhuma transformação. Bom, ao contrário da reutilização, a reciclagem ela é um pouco diferente, porque ela não apenas reutiliza. A reciclagem é um processo a partir do qual a gente vai ter uma modificação desse material, uma modificação no seu estado físico, ou nas suas características físico-químicas, ou ainda nas suas características biológicas. E a finalidade dessa reciclagem é ou obter um novo produto, melhor dizendo, ou obter ainda uma matéria-prima para a fabricação de algum outro produto. Como, por exemplo, os vidros. Né? Os vidros a gente pode acabar reutilizando eles, né? Submetendo eles ao processo de reciclagem para assim obter um outro produto.
Também são exemplos de substâncias que podem ser recicladas, são as latinhas de alumínio. O alumínio, a obtenção dele na forma tradicional também se dá através de um processo de mineração. Se busca, diferentemente de uma hematita ou de uma magnetita, se busca a bauxita, um minério que vai ser rico em alumínio. Porém, durante todo esse processo, Leandro, de fabricação do alumínio a partir da bauxita, ele despende de muita energia e muito gás. O que o Diego está trazendo para nós é que, na verdade, o processo de obtenção do alumínio ele é muito oneroso. Por quê? Porque ele é um processo obtido a partir da eletrólise ígnea, e toda eletrólise ígnea requer uma quantidade de calor muito grande para que ocorra, assim, a dissolução, né, do minério, para que do mineral, melhor dizendo, perdão, e para que assim seja reduzido. Então, não só o gasto de energia é muito grande, como também o produto final não tem uma relação muito otimizada, digamos assim, né? Melhor dizendo, eu preciso de uma quantidade de energia muito grande para obter uma massa de alumínio relativamente pequena. Então, essa relação energia consumida, né, energia gasta e a quantidade de produto final obtida, ela não é muito favorável. Só a título de comparação, para vocês terem uma ideia, se nós compararmos o mesmo processo em relação à prata, o processo de obtenção da prata metálica, a gente tem aí uma diferença de 12 vezes na relação energia e na relação massa obtida. Assim também como outros resíduos que podem ser passíveis da reciclagem, nós temos os plásticos. Mas é importante nós lembrarmos que os plásticos não é tudo igual. Existe uma classificação que talvez vocês já tenham visto nas embalagens, que vai de 1 a 7. Essa numeração traz o tipo de plástico, o polímero que se trata. Por exemplo, quando a gente pega o número 5, polipropileno. Lembrem que polímeros são moléculas muito grandes em que há uma repetição de uma unidade, de uma molécula que está se unindo e formando algo grande. Imagine que os polímeros, classificados de modo geral como plásticos, eles têm composições diferentes. E quando a gente pega o número 7, ele dificulta, porque ele vai abranger todos aqueles que não são nem PET, nem PAD, nem PVC, nem polietileno de baixa densidade, PP ou PS. E essa é a grande dificuldade que nesse processo de reciclagem dos plásticos, por mais que a gente acabe separando, né, muitos de nós contribuem para essa separação, ainda assim, todos esses plásticos, lá numa unidade, né, de reciclagem, eles passarão por um critério de dividi-los de acordo com cada tipo de polímero, tal como o Diego nos mostrou. Porém, existem alguns resíduos que não vão conseguir nem ser reutilizados, nem reciclados. E dentro desses resíduos que não tiver mais nenhuma possibilidade de um tratamento, seja por falta de tecnologia ou por questões de economia, nós vamos classificar esse resíduo como rejeito, a barragem de rejeitos. Dentro desse contexto de resíduos sólidos, como os rejeitos, as barragens de rejeitos, esses resíduos, na verdade, eles precisam ser encaminhados ou eles são encaminhados para algumas dessas possibilidades que a gente traz. O aterro sanitário, o aterro industrial, que o Diego vai mostrar um pouquinho mais adiante, o coprocessamento, né, que é a utilização desse rejeito como uma fonte alternativa de energia para a obtenção do cimento, a incineração, a queima, e é muito importante nesse aspecto da queima nós observarmos que não é uma simples queima, né? Esse processo, quando feito com responsabilidade de forma adequada, ele vai se preocupar com os tipos de gases emitidos durante essa queima. Logo, não é qualquer queima ou simplesmente o ato da queima em si. E por fim, as chamadas ETs, estações de tratamento de efluentes, né, ou as ETs, né, estações de tratamento de efluentes industriais, que vai fazer o tratamento daquele efluente que, na verdade, aqui se enquadraria no que nós falamos anteriormente como um rejeito aquoso. E dentro desses resíduos sólidos que são gerados por uma população, nós temos como principal forma de disposição final o aterro sanitário. E os aterros sanitários, eles devem ser áreas que são obrigatoriamente monitoradas constantemente, de modo a se ter um controle tanto de questões ambientais, para a proteção ambiental, como também evitando qualquer risco de contaminação, gerando um risco para a saúde pública.
a forma que esses aterros sanitários são construídos vão ser formadas camadas. Vai ser sempre, e é necessário, que haja a impermeabilização do solo, porque se quer que evite que o chorume, aquele resíduo líquido produzido através da decomposição dos resíduos sólidos, percole e infiltre nos solos, podendo ainda contaminar lençóis freáticos. Depois dessa camada de impermeabilizante, que é um polímero, o polietileno de alta densidade, depois vai ser feitas camadas de argila. Após essa camada de argila, então vão ser disponibilizados, vão ser colocados os resíduos ali lançados. E esses resíduos, então, eles vão sendo colocados em camadas. A gente pode perceber nessa imagem que existem dutos. Esses dutos, eles são importantes porque, assim como o chorume vai ser produzido e precisa que ele seja controlado, nós também vamos ter a formação de gases durante essa decomposição, que também vai ser necessário que haja um controle desses gases produzidos. Esses gases, na verdade, né, como o Diego Mó traz para a gente, são gases produzidos pela decomposição de bactérias e uma vez que eles não sejam drenados, eles podem acabar formando bolsões e levando a explosões ou comprometimento de toda a estrutura. Aqui, então, a gente está enxergando um caminhão de lixo, né, fazendo essa disposição já em cima da camada de solo. A gente tem uma disposição de terra, camada de lixo. E assim a gente vai produzindo camadas. Até que a gente pode obter, por exemplo, o aterro sanitário de Osasco, que é a imagem que a gente vai acompanhar agora. Não sei se vocês observando não traz alguma lembrança com algo que a gente já viu, provavelmente. A barragem de Brumadinho. Quando a gente fala da barragem de Brumadinho, a gente pode diferenciar 3 tipos de barragens que são utilizadas e vocês já viram com o pessoal das ciências humanas. Mas quando a gente fala de barragens do tipo Brumadinho e de Mariana, são a montante. E esse tipo de barragem, então, está com os rejeitos da mineração. Mas a gente tem que pensar, isso daí pode ocorrer de novo? Seria possível? E quando a gente faz uma pesquisa simples no Google, a gente começa a ver informações que nos dão a entender que um novo crime pode ser possível. Por quê? Temos pouca fiscalização, temos poucos fiscais e temos um número de barragens que já apresentam riscos em grande número. Na contramão desses perigos, né, que a gente traz aqui por conta das barragens, e não só por eles, mas no tratamento adequado dos rejeitos, a gente tem o que a gente chama de química verde. A química verde é um termo que foi, né, proposto em 1991 e a partir de 1993 ele passa a ser reconhecido pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. E esse termo, química verde, na verdade, ele compreende processos ou utilização de produtos que gerem ou consumam um menor número de produtos perigosos, né? Então, não é só não consumir menos produtos perigosos, como processos que gerem menos resíduos perigosos. Basicamente, a palavra que permeia esse termo de química verde é a redução. Como, por exemplo, a redução do volume de rejeitos, né, do volume de resíduos gerados. Quanto menos resíduos um processo gera, menor é o impacto ambiental. E pensando, então, nesses rejeitos, né, que foram produzidos através do processo da mineração, a gente pode ter alternativas, justamente usando esses princípios da química verde e buscando inserir não numa barragem simplesmente esses resíduos e colocando eles, mas que eles sejam aplicados de alguma forma que tragam algum benefício. Por exemplo, as principais aplicações que têm sido utilizadas para esses rejeitos dessas barragens, por exemplo, é na aplicação na construção civil. Bom, pessoal, isso é o que nós gostaríamos de trazer para vocês em termos de resíduos sólidos, de impacto ambiental, um pouquinho de legislação, um pouquinho dos aspectos físicos, reciclagem, e desejo para vocês uma boa prova, fiquem bem, que tudo vai dar certo. Boa prova, pessoal, tranquilidade, fiquem bem, vai dar tudo certo. Um abraço. Olá pessoal, o assunto de hoje é a teoria das probabilidades e nesse encontro a gente vai abordar como se calcula a probabilidade de um determinado evento acontecer e também como que se calcula a probabilidade de eventos sucessivos acontecerem. Bom,
Em geral, a probabilidade de um evento é dada pela proporção entre o número de casos que nos interessam e o número total de casos existentes. Esse número total a gente vai chamar de espaço amostral, guarda esse nome, tá? E se forem eventos sucessivos, como é que a gente faz? É muito simples, basta tu multiplicar as probabilidades de cada evento, tomando aí os cuidados que eu vou te alertar agora na próxima questão que a gente vai analisar. Vamos pegar como exemplo uma questão que foi cobrada no Enem do ano passado, que vai nos ajudar a entender melhor o problema. E aí, quando a gente olha uma questão do Enem, é aquela velha dica, né? Começa lendo pela pergunta. Procura no enunciado, é sempre no final onde está a pergunta, que ele quer saber qual é a probabilidade de que ambos os sorteados tenham 34 anos de trabalho. A partir daí que tu vai ler o texto, ó. Tu vai analisar procurando as informações que são importantes para ti. No caso, ele está mostrando uma tabela que tem 20 empregados. Este 20 vai ser relevante no problema porque ele é o nosso espaço amostral que a gente vai estar trabalhando, é o nosso universo de casos que existem na situação. Bom, visto isso, basta analisar os dados da questão e procurar a informação que nos interessa no gráfico. Tu vai lá, ó, e tu repara que com 34 anos de serviço, tu tem 5 pessoas que contemplam esse caso. Aí, ó, é só fazer a conta da probabilidade de cada caso. A primeira pessoa a ter 34 anos de serviço é dada por 5 em 20, a segunda é 4 em 19, multiplica as duas probabilidades, tu vai ter aí 1/19avos, alternativa B. Certo? Mas vamos dar uma complicada, vamos ver se eles mudassem a pergunta, se eles quisessem saber qual é a probabilidade de sortear uma pessoa com 25 anos de serviço e outra com 34 anos de serviço. Repara que mudou pouco, mas mudou muito, vai interferir bastante na resolução. Se eu inverter a ordem do sorteio, o desenvolvimento do sorteio muda, mas o resultado final não. Então a gente tem que tomar o cuidado de, depois de multiplicar as probabilidades, multiplicar também por 2, porque são o número de modos que esse sorteio pode acontecer. Pode acontecer primeiro a pessoa de 34, depois a de 25 ou vice-versa. Feito? Então tá, boa prova, a gente se vê por aí. E aí, o que acharam? Aulas muito bacanas hoje, não é mesmo? Trabalhamos um monte de conteúdos de habilidades super importantes de Enem. E eu queria agradecer a presença de todos vocês que estiveram conectados conosco nessas 2 grandes noites e agradecer em especial aos funcionários, aos professores, a essa equipe de produção maravilhosa que fez a primeira edição totalmente virtual do aulão Anglo Enem. Boa prova para todo mundo e até o próximo. E eu queria aproveitar e mandar um beijão para os nossos alunos e para as nossas alunas que acompanharam a gente todo esse ano, né? Que participaram de todo esse processo. A gente fez esse aulão e tudo que a gente produz aqui no Anglo é com muito carinho e com muita dedicação para todos vocês, tá bom? Um beijão, boa prova e arrasem! Valeu, gente!